Olá, começa agora mais um programa em pauta aqui na TV Fevale. Hoje recebemos aqui no estúdio o médico Leandro Minoso para falar sobre terceira idade e aposentadoria. Tudo bom, Leandro? Seja bem-vindo ao Em Pauta aqui na TV Fevale. Tudo bem, Francisco? Tudo bem, telespectadores? É uma satisfação muito grande vir aqui hoje falar de um assunto que, como vai ficar claro, eu tenho um interesse muito grande. Nós também, os espectadores, com certeza também têm. É um assunto... Aqui no Em Pauta a gente procura sempre trazer assuntos atuais e eu acho que não tem nada mais atual do que falar sobre aposentadoria nos dias de hoje. A gente vê repercussão aí, até mesmo na própria troca de governo agora, teve uma discussão a respeito da Previdência Social. É um assunto que muitas vezes a gente se esquece no nosso dia a dia, mas está sempre lá, né? Quando as pessoas vão envelhecendo aos poucos, eu começo a falar a questão da previdência, a questão da aposentadoria, o que eu vou fazer quando for me aposentar, etc, etc. Então, acho que a gente podia começar falando justamente sobre isso. Como é que tu encara hoje, como é que tu vê hoje, principalmente assim, em pacientes ou mesmo na tua pesquisa, tu comentaste sobre pesquisa, eu quero que tu fale mais adiante sobre isso. Como é que as pessoas veem hoje a questão do futuro da aposentadoria? Qual é a percepção das pessoas? O que tu enxerga? Bom, durante o processo de pesquisa que resultou no ciclo de palestras que eu ministro sobre o assunto preparação para a aposentadoria, para fazer os cursos também, que ano passado a gente conseguiu publicar um livro sobre preparação para a aposentadoria, na percepção que eu tinha do consultório e de conversas, juntando com essas pesquisas, eu vi que hoje em dia as pessoas já perceberam que a aposentadoria não deve ser mais como aquela de antigamente. Aquele modelo, o paradigma da aposentadoria, no qual as pessoas tinham uma data de validade. Por exemplo, tu chega aos 55 ou 60 anos e tu obrigatoriamente tem que se afastar do teu ambiente social, da tua posição de trabalho para ficar em casa. Esse modelo de afastamento completo das atividades laborais, ele já não é mais o vigente. Quer dizer, as pessoas já têm, desculpa te interromper, mas as pessoas já têm consciência de que, ok, tu pode até se aposentar no papel, mas tu vai continuar sendo ativo, tu pode ter uma atividade que seja um trabalho, mesmo depois de estar aposentado, é isso? Mudou isso completamente, Francisco. Hoje, assim, 76% dos brasileiros não pretende parar de trabalhar depois da aposentadoria. É um índice super alto. Ou seja, eles querem continuar fazendo alguma coisa. Tanto é que hoje em dia a gente vê idosos como sendo maioria em grupos de voluntários. Há também uma quantidade crescente de idosos que estão empreendendo. Hoje, muitos profissionais autônomos sendo consultores são pessoas da terceira idade. A gente vê então que há uma mudança, e essa mudança é muito positiva, das pessoas em relação ao que elas querem para a aposentadoria, mas principalmente do que elas querem para a terceira idade delas. A visão da terceira idade contribui muito para isso. Até pouco tempo atrás, a ideia que a gente tinha dos idosos era uma ideia muito pessimista. O idoso era aquela pessoa considerada feia, a pessoa que considerava que não teria tantas capacidades mentais. Inclusive, muitas pessoas achavam que os idosos estavam associados com inutilidade. A opinião do idoso não serve. Hoje a gente já vê o cenário completamente diferente. E algumas empresas até começando a valorizar o profissional com mais de 60 anos. Então, e as pessoas também vendo, não, eu vou ser idoso, eu vou conseguir fazer muitas coisas boas nessa fase nova da vida. Então, esse tipo de aposentadoria, de ficar em casa, né, sentado no sofá, esperando com a boca aberta, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como diria o Raul Seixas, já não é mais o que as pessoas desejam. Hoje, apenas 1 em cada 6 brasileiros, na estatística, deseja parar de trabalhar de uma hora para outra. Eu queria então aproveitar e entrar nesse assunto que a gente vinha comentando até antes de entrar no ar aí, sobre a questão de aposentadoria gradual. Você pode explicar um pouco o que é esse conceito e o que é exatamente aposentadoria gradual e como é que as pessoas podem se aproveitar disso? O conceito de aposentadoria gradual, no Brasil, ele é bastante recente. O que seria isso? Exigir que um idoso
uma pessoa que passou de 60 anos, por exemplo, tenha a mesma carga horária, né, ou tenha o mesmo tipo de trabalho do que um jovem, do que um adulto jovem, não é tão adequado. Um dos grandes motivos pelos quais as pessoas escolhem se aposentar, escolhem então ir para casa, é justamente porque eles se sentem cansados com a rotina de trabalho de 44 a 40 horas semanais. A aposentadoria gradual vem para dar conta dessas pessoas, oferecer um trabalho flexibilizado para quem passou, por exemplo, dos 55 anos, que não faça a mesma jornada de trabalho dos mais jovens. E essa aposentadoria gradual ela é muito boa, tanto para quem está se aposentando, quanto para o INSS, por exemplo, se um dia vier a ser adotado, ou como, por exemplo, para algum instituto de previdência. Aqui no Hamburgo nós temos o IPASEM. E no governo do estado está sendo criado também um instituto de aposentadoria separado, complementar. Como seria isso? A pessoa, em vez de trabalhar 44 horas por semana, trabalharia 30 a 32 horas por semana, teria uma carga horária mais flexível. E nesse período ele receberia não integralmente a sua aposentadoria pelo órgão que o paga, por exemplo, o INSS, e receberia também uma contrapartida financeira como o seu trabalho. Seria um regime de dupla recebimento. E analisando financeiramente nas últimas pesquisas, o que a gente chegou à conclusão? Se através da aposentadoria gradual o INSS pagasse apenas 80% da aposentadoria para um trabalhador que adote a aposentadoria gradual, ou seja, economizasse 20% do rendimento, né? Se 100 mil trabalhadores nos próximos 5 anos fizessem essa escolha, a economia em termos de ganho do INSS e não passando integralmente para o trabalhador a aposentadoria, seria na casa de 6 bilhões de reais. Mais o ganho que poderia ter com o empregador passando também o repasse do INSS para o governo. Seja, somente 100 mil trabalhadores já daria toda essa economia. Durante 5 anos uma aposentadoria gradual, haveria uma economia muito grande para o INSS. Bom, isso é bastante utópico, a legislação trabalhista no Brasil ela é bastante engessada, é um dos motivos pelos quais programas piloto de aposentadoria gradual não são instalados ainda. A gente viu agora que a Unifesp em São Paulo, em junho, começou com uma iniciativa como essa. A gente vê então que é uma possibilidade. A gente tem muita questão etária, para de se aposentar de uma hora para outra, qual vai ser a idade? Mas a gente deve ver que existem no mundo vários exemplos de soluções para a Previdência. Na Europa, a aposentadoria gradual já existe há muito tempo. Um programa lançado no final de 2014 pelo governo do Barack Obama nos Estados Unidos, ele foi muito interessante também. Um programa de aposentadoria por fases. E esse modelo da Unifesp copia muito essa questão dos Estados Unidos. O que eles fazem lá? O empregador de órgãos públicos federais, lá eles têm um medo muito grande que comece a ocorrer, então, eles chamam de drenagem de cérebros do serviço público. Porque a média etária dos servidores de órgãos públicos federais dos Estados Unidos, ela é quase, fica entre 46 e 48 anos. Ou seja, por um curto espaço de tempo, muitos vão se aposentar. Então vai ter um vazio de mão de obra qualificada. O que eles tentaram ver então? A gente precisa capacitar os mais novos e tentar manter os profissionais que estão em idade de se aposentar. O que eles fizeram então? O trabalhador passa a ter uma jornada de 20 horas semanais e 1/5 dessa jornada ele tem que dedicar para um serviço de mentoria. Ele tem que se colocar à disposição para ensinar o trabalhador mais novo. Adota aquele mais novo, passa programa. É claro que não serve para todos os trabalhadores, mas é uma possibilidade muito interessante, trazendo, por exemplo, para a realidade educacional. A gente está aqui na universidade, um professor com mais idade poderia, então, ajudar um professor mais novo em aspectos de pesquisa, de didática, por exemplo. Então, tem soluções por aí sobre a aposentadoria e é uma pena que a gente acaba não discutindo muito sobre elas, né? Essa questão bem interessante, a questão da aposentadoria gradual e talvez pouco conhecida, né, da população em geral. Existe uma maneira, fora programas como tu comentaste ali em São Paulo, etc., ou esses exemplos europeus ou até mesmo norte-americano, existe uma maneira da pessoa, por exemplo, que tem um planejamento financeiro já independente da sua carteira de trabalho, digamos assim, que tem, bota lá seu dinheirinho
para guardar o seu dinheiro para aposentadoria, para não depender somente da aposentadoria oficial, etc, etc. De pensar nesses termos mesmo, como uma carreira com ir parando gradualmente ou ir não parando, porque parar, como tu disseste antes, não é mais a tendência e eu acho que não é mais o que as pessoas querem realmente, como tu estava comentando. Existe uma maneira da pessoa pensar a longo prazo, o que a pessoa precisa para conseguir se planejar a longo prazo nesse sentido, não somente financeiro, mas também a questão de atividades mesmo, o que ela pode fazer com mais idade. Hoje em dia, sabemos todos que a expectativa de vida já é muito maior, então tem essa possibilidade de a pessoa estar fisicamente bem para desempenhar papéis e a questão da mente, como tu mesmo falaste agora, cada vez mais empresas e o governo, etc., dando importância, né, para quem tem mais experiência, tem uma inteligência desenvolvida ao longo dos anos. Né? Como é que a pessoa pode se programar para isso? O que a pessoa precisa para ter esse planejamento a longo prazo? Um dos segredos na geriatria e assim como também na gerontologia de um envelhecimento bem-sucedido, da pessoa envelhecer da maneira adequada e conseguir chegar na terceira idade com satisfação na vida e bem-estar, é justamente encarar a sua vida como um longo projeto. Então é muito estranho aquele paradigma antigo de aposentadoria, no qual, nesse longo projeto, chega uma hora que tu perde teu prazo de validade e perde as relações tudo, né? que te caracterizam como pessoa e aquela atividade também que te dá um retorno de identidade. A gente pode, sim, fazer o planejamento da aposentadoria desde muito antes do que aqueles últimos 2 anos, por exemplo, quando geralmente as pessoas começam a se mexer num estado de estresse, de ansiedade, pensando no que eu vou fazer da vida quando eu me aposentar. A gente indica que mais ou menos entre 10 a 8 anos do momento da aposentadoria, a pessoa comece a se planejar de uma maneira mais ativa. Aqui no Brasil, 2/3 dos idosos, das pessoas no geral, não faz qualquer tipo de planejamento para aposentadoria. As pessoas costumam muito nos encontros, nos churrascos, nos almoços, jantares de família, verbalizar. Quando eu me aposentar, eu vou viajar o mundo todo, eu vou morar na praia, né? Mas não se planeja para isso ao mesmo tempo. Né? Acaba assim, se alimentando muito de um discurso sem planejamento. Né? No Brasil, só 22% tem algum tipo de planejamento por escrito, que é o planejamento que mais vale. Muitos ficam só na questão verbal e não fazendo nada daquilo que é necessário, como, por exemplo, o cuidado com a saúde. 84% das pessoas que mais querem quando se aposentarem é ter saúde. No entanto, quantos por cento dos brasileiros hoje, na faixa dos 40 anos, dos 50 anos, estão investindo realmente na sua própria saúde? Muitos, quando pensam em aposentadoria, logo vem na cabeça que a gente deve fazer, então, o quê? Uma previdência privada. No entanto, se esquecem de fazer o cuidado mais importante, que é cuidar de si mesmo. A gente sabe que se chegar na terceira idade e tu mesmo tendo um rendimento financeiro extra, mas não tendo saúde para aproveitar, para viajar, para usar todos os recursos da mente e conseguir ser feliz, de nada vai adiantar ter uma reserva financeira. Uma pesquisa muito interessante da consultoria Merrill Lynch dos Estados Unidos, publicada em 2010, mostrou que lá já mais que a metade das pessoas que se aposentaram viram que deram muito foco para a parte financeira, esqueceram de planejar o resto. O resto como pessoa, das atividades, convívio social, investindo na diversão e nos aspectos familiares e na questão também, às vezes, de aprendizagem. Ou seja, a gente tem que se planejar como um todo para conseguir ter uma aposentadoria bem feita. Falei um pouco da aposentadoria gradual, como uma forma nova. Tu me perguntou, então, se há como uma pessoa mesmo se programar na vida. E assim, hoje em dia a gente tem uma possibilidade muito grande para quem tem mais de 55 anos. No teu caso, no meu, de repente nós não vamos conseguir ter esse bônus de aposentadoria. Hoje no Brasil as pessoas em média se aposentam aos 54 anos. Aqui no Rio Grande do Sul hoje a expectativa de vida para mulheres que passa dos 60 anos, ela chega quase a 85 anos. Ou seja, ao chegar aos 60 anos, uma mulher hoje no Rio Grande do Sul vai viver quase até os 85 anos, na média. Ou seja, ela vai ter mais de 30 anos da vida aposentados. Então, isso é um bônus de aposentadoria. Eu e tu, os mais jovens, provavelmente não vamos ter essa possibilidade. Ou seja, quem hoje está naquela idade de pré-aposentadoria, até 5 anos para se aposentar, tem um mar, né, de oportunidades para continuar trabalhando, ser voluntário,
acabar os estudos, começar um estudo novo. A gente sabe que a Fevale tem, assim como outras universidades, programas de estímulo para quem quer retomar os estudos após os 50 anos. Você já tem muita possibilidade. E são pessoas que eu vejo no consultório, que têm a condição mental excelente e tem muita saúde física, que pode continuar ativo aí até os 80, 90 anos. Vamos para um rápido intervalo agora, voltamos em seguida para continuar falando aqui sobre a aposentadoria no Em Pauta de hoje. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje falando sobre aposentadoria. Recebemos aqui no estúdio o médico Leandro Minoso para falar sobre terceira idade e aposentadoria. A gente vinha falando no bloco anterior, Leandro, sobre atividades possíveis para pessoas que estão se aposentando ou chegando na terceira idade. Comentaste sobre o desejo de muitas pessoas, até mesmo que vão até o consultório, de continuar trabalhando ou mesmo de repente, mudar de rumo na vida, e essas pessoas tem a possibilidade, comentaste aí, de 30, 25, 30 anos, que as pessoas têm nesse período pós-aposentadoria e que ainda tem uma perspectiva de vida superativa. Essa questão da mudança de carreira, a pessoa que trabalhou a vida toda, de repente, um perfil que tem cada vez menos, né? Mas as pessoas que trabalham 20, 30, 40 anos na mesma empresa, por exemplo, e aí se aposentam. E aí o que essas pessoas vão fazer? De repente vou me dedicar ao meu hobby, vou me dedicar a um novo curso. Tu comentaste aqui, até mesmo da Fevale, que tem a questão de facilidade para quem está na terceira idade, de repente para fazer um curso, uma graduação. Como é que essa questão da mudança de carreira, como é que essas pessoas chegam, por exemplo, no consultório e falam sobre isso contigo? O que essas pessoas querem, né, ao mudar uma carreira, né, nessa idade? É bem interessante essa questão de mudança de carreira, um assunto que na administração vem em moda, a gente vê em revistas, em matérias, pesquisas. A aposentadoria hoje em dia, ela possibilita assim, que tu vai fazer algo que realmente tenha mais, se encontre mais com aquilo que tu considera de trabalho ideal. É um momento, assim, esse bônus que os pré-aposentados, aposentados têm hoje, ele pode ser aproveitado dessa maneira. Quando a gente fala de aposentadoria, é interessante lembrar, né, que é um assunto muito amplo. E amplo e heterogêneo. A gente sabe que hoje pessoas têm que continuar trabalhando porque metade dos aposentados recebe um salário mínimo. A gente tem a aposentadoria indexada ao salário mínimo ganhando R$ 880 por mês. Mas há uma grande parte das pessoas que se aposentam também tem as condições de vida melhores e podem, então, fazer mudanças de carreira, voltar para a universidade e tudo mais. Na mudança de carreira, o interessante é a pessoa, ao longo da sua trajetória profissional, ter se preparado para essa mudança. Para isso, não fazer repentinamente. Tem um paciente, um caso bastante simbólico, né, que ele queria trabalhar com um van escolar quando fosse se aposentar. E no perfil meio que não fechava muito, né? Então, sugeri para ele que ele fosse, durante um dia, acompanhar um vizinho dele que estava tendo um retorno financeiro bom como motorista de van escolar, e ele viu que aquilo não era o que ele gostaria mesmo, né? Para ele foi muito bom que eu ajudei ele a quebrar uma ilusão que estava alimentando muito o discurso. No livro, depois a gente vai comentar um pouco mais de onde surgiu a ideia do livro, eu trouxe alguns exemplos de pacientes que mudaram de carreira depois da aposentadoria. O grande segredo, assim, são pessoas que têm um perfil, sempre gostaram de trabalhar, gostaram da vida, foram mais ativas. Para eles, trabalho assim, nunca foi um fardo, uma coisa ruim. E eles chegaram aos 60 anos com uma juventude ainda na sua essência. E o grande segredo que eu pude ver desses idosos que conseguiram mudar de carreira de uma maneira positiva, eles conseguem olhar para si e entender o que eles gostam de fazer, quais são as suas competências, suas maiores habilidades, onde eles podem ser felizes no trabalho. E todos eles que conseguiram mudar de carreira e se deram bem, ao longo da vida eles experimentaram a futura carreira, enquanto eles tinham o trabalho do qual eles se aposentaram. Um professor de yoga aqui de Novo Hamburgo, ele foi aluno de yoga durante 20 anos. Um advogado tributarista também,
que é meu paciente, ele trabalhou na Receita Federal durante muito tempo. Ou seja, quando tu pega uma prática tua e em cima daquele teu conhecimento tu consegue mudar uma carreira nova ou em cima de um hobby fazer uma carreira, é mais fácil do que de uma hora para outra parar e começar a fazer algo, né? Geralmente quem para e quer começar a fazer algo depois da aposentadoria não consegue, porque os primeiros 2 anos eles são bastante confusos. É quando está acostumando com a nova rotina, muda a dinâmica familiar, tem um pouco de euforia, muitos depois de 6 meses acabam entrando num estágio de frustração. Então, o ideal é que antes desse momento de se aposentar, que já tenha um trabalho de mudança de carreira. Por exemplo, hoje, muitos idosos querem abrir negócios, né, quando for se aposentar. Querem empreender. Mas nunca foram empreendedores. Foram funcionários públicos, professores, né, tiveram sempre carteira assinada. Não fazem a mínima ideia do que é um plano de negócio, não sabem lidar com uma pequena empresa. Mas muitas vezes tem esse dinheiro lá guardado e de repente tem esse dinheiro para isso, né? Só que não se preparou para isso. Hoje a gente sabe que o Sebrae oferece essas condições, a própria universidade também fomenta os aspectos de empreendedorismo. Ou seja, mudar de carreira está bem na moda, mas exige muito uma atitude de preparação para que ela seja feita da melhor maneira possível. O grande problema que eu vejo são em algumas profissões, como, por exemplo, os professores. Tem uma preocupação muito grande com o futuro dos professores no Brasil, porque o número significativo deles, do ensino básico, já tem mais de 50 anos. A gente sabe que falta muito professor no Brasil. Tem ali 10% já com mais de 50 anos, que em breve poderão se aposentar. O problema é que algumas profissões, e a medicina começa a entrar nisso também, quem exerce cuidado sobre os outros, professores também acabam exercendo, nos últimos anos da carreira, costumam ser marcados por um nível de estresse muito grande. E ao invés da pessoa olhar para si, ver quais são suas competências e ver horizontes novos, eles acabam o quê? Ficando contra o trabalho e contra os próprios talentos. Tem paciente meu que fala, nunca mais vou querer saber de uma sala de aula. E é triste ouvir isso, porque a gente sabe que o professor, a partir dos 50 anos, que ele atinge o seu ápice profissional. E uma vida toda dedicada a isso, né? Mas a gente vê muito isso, disso, principalmente professores da rede pública, né? Chegando ali a partir dos 50 anos, na proximidade da aposentadoria, eles olham para si mesmos com desdém. Nunca mais querem entrar em sala de aula, enquanto eles deveriam estar pensando, o que eu aprendi sendo coordenador, sendo orientador, o que eu aprendi nesse quadro todo de docência, né? Então, profissões muito estressantes fazem que as pessoas não se preparem bem para a aposentadoria. Bom, Leandro, esse teu interesse no assunto rendeu, então, um livro, né? Que é Não se aposente, 7 caminhos para evitar uma aposentadoria fracassada. Esse livro aqui. Como tu chegaste nesse livro? Enfim, a gente está comentando vários tópicos aqui, com certeza, que estão no livro, né? Mas eu queria saber como que tu chegou nessa pesquisa. Tu tem mestrado em educação, né? E trabalha como nutrólogo. Como é que tu chegou nessa questão da aposentadoria para desenvolver essa pesquisa para o livro? As coisas vão acontecendo. Um pouquinho da tua trajetória. As coisas vão acontecendo, assim, na carreira de quem é médico, de quem é curioso e trabalha com educação, vão acontecendo e tu vai acabar... O mestrado falava, as coisas vão te escolher, Leandro. Não precisa tu querer ficar preocupado de escolher muitas coisas na tua vida. E acontece. Tive um convite em 2011, no SEMAI, a empresa de saneamento de águas aqui de São Leopoldo, me convidaram para dar uma palestra sobre aposentadoria. Então, tive que parar. Eu pensei, nunca falei sobre esse assunto, né? Vou falar. Então, desde aquele momento, eu comecei a olhar a aposentadoria, vamos fazer já 5 anos, com outros olhares. E de lá para cá, eu comecei a identificar nos pacientes do consultório que muitos chegavam para mim, os mais velhos, né, os que passavam, aliás, 55 anos por aí, eu vi que eles chegavam num quadro meio cinza na vida deles, né? Estavam bem financeiramente, muitos deles, a esposa, o esposo, a relação era boa, com os filhos também, né? Só que faltava alguma coisa para dar brilho na vida. E nesses pacientes eu identifiquei que a aposentadoria tinha sido mal feita, mal planejada. Eu cunhei o termo assim, aposentadoria fracassada. Na hora de colocar ali as doenças do paciente no final da anamnese, eu colocava lá aposentadoria fracassada. Então, observando melhor a aposentadoria fracassada, ao longo do tempo também essa palestra foi bem sucedida no SEMAI, comecei a ser chamado em outros locais, né, em Canoas, Porto Alegre. Então, a demanda pelas palestras cresceram, por curso também, e o meu interesse no tema, ele foi também crescendo.
E eu fui identificando quais eram as características da aposentadoria fracassada e principalmente o que eu poderia dar de rumos para os pacientes para que eles não chegassem nesse quadro de aposentadoria fracassada. Então essa relação de um médico com a aposentadoria vem nisso. Até porque a minha aposentadoria está para 29, 30 anos, não sei quando que eu vou conseguir me aposentar ou se eu pretenderei um dia me aposentar, né? Então a relação é essa, o livro ficou uma peça interessante, de fácil leitura. O prefácio é do Raul Randon, empresário bem-sucedido aqui da Serra Gaúcha, e o exemplo dele é muito bom, porque ele começou a trabalhar antes mesmo dos 14 anos, trabalhar duro, como um mecânico. E hoje ele tem mais de 84 anos e continua tendo atividades relacionadas um pouco ao trabalho, né? Depois que ele saiu do conselho, que ele saiu da presidência do conselho do Grupo Randon, ele montou uma outra empresa da linha de alimentos, de produzir azeite de oliva e queijos e tudo mais. Ou seja, o perfil dele é muito exemplar, porque mostra que mesmo tendo começado muito cedo, vale a pena trabalhar até bem mais tarde, né? Então, o trabalho pode sim trazer coisas muito boas. E é interessante que o médico reforce sempre essa mensagem para os pacientes, tentar que eles enxerguem neles uma questão da aposentadoria ter que ser planejada. No outro livro que eu publiquei em 2013, feito aqui no Hamburgo mesmo, eu pesquisei idosos com depressão na cidade. Tentei ver com aqueles idosos que tiveram depressão e conseguiram superar bem a doença, né? O que eles tinham para me dizer de segredo para enfrentar bem a depressão e não cair em depressão de novo. A fé, a espiritualidade, um senso de responsabilidade. E o terceiro item primordial para não cair em depressão ou para se recuperar bem na depressão foi se manter ocupado. Ou seja, eram pessoas com mais de 80 anos que traziam esse recado, né? Muitas vezes a gente tenta fazer com que os idosos não trabalhem, que eles fiquem descansando, mas esse tipo de orientação só traz para eles coisas ruins e mais doenças. O ditado aquele que é o cabeça vazia, oficina do diabo, continua valendo sempre. Ditados assim para a aposentadoria a gente tem muitos, que a aposentadoria é a porta de entrada para o cemitério. Então tem várias coisas que realmente são verdade, né? Essa questão para a gente encerrar, né, a nossa discussão hoje, essa questão do trabalho que tu comentava agora, o próprio exemplo do Randon, de se trabalhar no que se gosta, né? Parece que o mundo do trabalho hoje já é pensado de uma maneira aos poucos mudando já nesse sentido, né? As pessoas não mais têm a obrigação, entre aspas, de trabalhar numa empresa por 20, 30 anos e fazer aquilo ali, ter um emprego estável e bater seu cartão, etc, 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 etc. As pessoas parecem que estão buscando, não que isso não seja bom, mas que as pessoas que estão buscando isso são as que realmente gostam disso, né? E não por uma obrigação de se fazer isso. Então as pessoas estão buscando mais as carreiras de acordo com seus gostos pessoais e não só por uma questão de imposição da sociedade, se precisam trabalhar não sei quantas horas por dia, etc, etc. Isso aos poucos vem mudando e isso tu consegue ver a reflexão nesses teus pacientes? Ainda é muito incipiente. Pessoas com um perfil muito especial conseguem se perceber e perceber oportunidades. Essa relação nossa com o trabalho tem mudado muito, né? Muito rápido, né? E são poucas pessoas que conseguem atinar nesse preparo. Quem consegue acaba tendo um envelhecimento maravilhoso, né? Mas ainda falta essa percepção das pessoas, né? De que quem hoje tem mais 50 anos está com a faca e o queijo na mão para o quê? Para ter uma terceira idade maravilhosa, né? Com possibilidade de ter saúde e principalmente se manter ocupado naquilo que gosta. Porque se tu já tem um rendimento fixo, que é a aposentadoria do INSS ou a aposentadoria privada, né? A previdência privada, tu pode escolher aquilo que tem a ver contigo. Só que para conseguir fazer isso exige um grau de esforço e principalmente de planejamento. Maravilha, Leandro Minoso, muito obrigado pela tua presença aqui em pauta de hoje, obrigado pelas informações, parabéns pelo livro e esperamos conversar mais sobre esse assunto que sempre rende bastante. Eu que agradeço o convite e agradeço a audiência dos telespectadores. Obrigado. Em pauta de hoje, então, fica por aqui. Você pode continuar acompanhando este e outros programas da nossa TV Fevale e também outras edições do Em Pauta pelo nosso Facebook, facebook.com/TV Fevale ou também pelo nosso canal do YouTube, onde estão todos esses vídeos, youtube.com/TV Fevale. Semana que vem nós voltamos. Até lá.